Fala galera, mais uma vez estamos aqui e dessa vez vamos fazer alguns vídeos para tratar de umas questões de dinâmica, porque entramos na parte da dinâmica na matéria e o professor passou os exemplos do livro Introdução à Robótica, Análise, Controle e Aplicações para a gente tentar fazer tanto na mão quanto no MATLAB, e assim fazendo a gente vai ter uma noção de como funcionam essas coisas e ainda um código que a gente sabe que funciona, porque a gente vai tentar aplicá-lo nos exemplos 1 ao 5. Então esse aqui vai ser o exemplo 1. Na terceira edição do livro é o 6.1, na segunda edição é o 4.1. Então vamos lá. Primeiro exemplo, um exemplo mais simples. Meus conhecimentos de dinâmica são poucos, mas o Google, o ChatGPT estão ajudando bastante. Isso é bom. Tanto na parte teórica quanto na parte do MATLAB. Então, primeira questão, primeiro exemplo. E o livro ele dá o gabarito, então a gente consegue confirmar, porque afinal são exemplos. Derive a relação força-aceleração para o sistema de 1 grau de liberdade, mostrado na figura 4.2, que é essa aqui. Usando a mecânica lagrangiana. Tanto a mecânica lagrangiana como a mecânica newtoniana. No caso, a gente não vai fazer por Newton, a gente vai fazer só por Lagrange. Suponha que as rodas têm inércia desprezível e 1 grau de liberdade. Então, lembrando, a gente vai manipular o sistema para achar a energia cinética do sistema e a energia potencial do sistema. O sistema é linear, então a gente consegue, não para esse, né, mas para os próximos, a gente consegue dividir o sistema em pequenos sistemas, achar a energia cinética de cada um, a energia potencial de cada um e depois somar. Fazendo isso, a gente subtrai a cinética pelo potencial e acha o lagrangiano. Achou o lagrangiano, então eu acho imagino que a minha força total, tanto da parte linear do sistema quanto da parte de rotações do sistema. Então, se eu não me engano, isso aqui é força, isso aqui é o torque. E como a gente já viu, essas são as fórmulas que a gente vai aplicar. A derivada lagrangiana em relação à velocidade, isso aqui vai derivar em relação ao tempo também, e aqui derivada do lagrangiano em relação à posição. Já no torque, derivada do lagrangiano em relação às velocidades angulares, né? Aqui é linear. E deriva isso aqui em relação ao tempo e aqui em relação ao ângulo mesmo. Então vamos começar? Então o primeiro passo, a gente tem que achar tanto a energia potencial quanto a cinética. Então, vamos começar aqui. Energia cinética. Energia cinética é clássica, galera. Clássica. É igual a meio de m v ao quadrado, beleza? No caso, o nosso n é n mesmo, aqui vamos tratar tudo simbólico, e o nosso v é, a gente tem a posição do carrinho, né? Qual é a posição dele aqui, dado esse referencial? A posição, dado esse referencial aqui, x. A posição do carrinho é x, então a posição do carrinho em relação a algum referencial inicial é igual a x. Logo, a velocidade do carrinho em relação ao referencial inicial é igual a um x pontos. Você deriva a posição no tempo. Então eu tenho a derivada da posição do carrinho em relação a algum referencial inicial, dt, que é igual a v, que é igual a x pontos. Lembrando que esse ponto aqui ele é usado para representar as derivadas no tempo. Beleza? Logo, a energia potencial, a energia cinética desse sistema é meio
de m x ponto ao quadrado. Show. Isso na direção x, a gente não está colocando aqui, mas isso aqui é na direção x, ok? Direção que é IJK. Esse negócio de direção vai ser importante, de dimensões vai ser importante nas próximas. Eu tenho energia potencial. Então, galera, energia potencial, aqui nesse sistema eu só tenho a da mola, que é o K. Então a gente sabe que energia potencial é igual a meio de mk ao quadrado. Deixa eu verificar aqui. Não estou com muita certeza. Não, tá errado. É meio de kx ao quadrado. Física nunca foi muito meu forte. Meio de kx ao quadrado. Isso. Alfa. Beleza, então achamos a cinética e a potencial. Agora a gente passa para o Lagrangiano. Lagrangiano. É com I, galera. Tem muita gente falando Lagrangiano. Eu mesmo falava, mas aí eu vi escrito no livro, então é com I, Lagrangiano. Lagrangiano é energia cinética menos energia potencial. Isso é igual a meio m x ponto ao quadrado menos meio kx ao quadrado. Logo, o nosso lagrangiano será meio de m x ponto ao quadrado menos kx ao quadrado. Beleza. Esse é o nosso lagrangiano. E agora a gente vai passar para essas fórmulas aqui que eu não nomeei, né? Não numerei. Vou chamar essa daqui de 1 e essa aqui de 2. No caso a gente não vai ter os torques, porque não tem movimento de rotação aqui. Vamos ter apenas o F. A partir de 1, o que nós temos? Primeiro a gente deriva o lagrangiano em relação à velocidade. Então vamos lá. Derivada do lagrangiano em relação a x ponto igual a... Então essa parte que morre vai dar zero e eu só tenho esse cara aqui. Então eu estou derivando em relação ao x ponto. O 2 vem para frente e aqui vai ficar 2 menos 1 que vai dar 1. Logo, o 2 vai cortar com 2 aqui e vamos ficar com m x ponto. Agora a derivada temporal desse cara é igual à derivada temporal de mx ponto. Lembrando que x é a nossa variável, ou seja, ela varia no tempo. Logo, isso aqui vai ser igual a mx 2 pontos. Beleza? E agora a nossa derivada do lagrangiano. Em relação à posição, é igual a
Esse cara aqui morre porque eu não tenho X aqui. Eu só tenho esse cara, o 2 desce. 2 desce. Corta com esse 2, vai ficar KX. Colocar X. Não se esquecendo do sinal de menos que já estava aqui. Portanto, F é igual a M x dois pontos menos isso aqui que vai dar mais KX. Show? Deixa eu verificar se está certo. Tá certinho, galera. Vamos agora para o código no MATLAB. Beleza, estamos aqui no MATLAB e eu já tenho o exemplo aqui feito. Testado, o resultado bateu. Então vou apenas comentar, mostrar os passos e vamos comentar. Vamos lá. CLC, Clear All, Close All, de praxe, para dar uma limpa no código, nas imagens, na Command Window e etc. O exemplo, a data que eu fiz, revisão 0, não foi revisto. Então o primeiro passo, galera, é criar as variáveis simbólicas, porque aqui a gente não está colocando valores ainda. E a gente define como simbólicas para colocar valores depois, se quisermos, usando a função subs, se eu não me engano. Agora vocês percebam isso, eu não vou saber explicar muito bem, que algumas variáveis simbólicas eu coloquei o T entre parênteses. No caso, isso com a ajuda do ChatGPT, porque eu tinha tirado o parênteses, tinha colocado sem parênteses, né? E quando eu rodava, eu perdia essa parte aqui, ó. Eu perdi a parte da... essa aqui. Eu perdia a parte da derivação em relação ao tempo. Porque afinal, realmente, eu estou diferenciando aqui o lagrangiano em relação a dx e eu tenho dx, ok. Mas depois eu diferencio isso em relação ao tempo. Só que como eu relacionaria esse dx com o tempo? Então o ChatGPT me disse para botar o t entre parênteses e funcionou. Então isso aqui a princípio são as equações que a gente conhece. Equação, a energia cinética é meio de m dx ao quadrado. E perceba que eu não preciso botar o t aqui. O MATLAB já reconhece que essa variável é dependente do tempo. E a energia potencial é meio de kx ao quadrado. Beleza. Lagrangiano, energia cinética menos potencial. Rodei. Lagrangiano isso aqui. Então a gente já conferiu. Tá certinho. E o f, galera, é só juntar tudo e fazer a função diff, que é a função para derivada. Você coloca o que você vai derivar, a equação que você vai derivar, e a respeito de qual variável, beleza? Então, quando eu pego aqui o f, eu tenho que o meu f é a massa vezes a derivada de dx em relação ao tempo, ou seja, que é meu dx. Meu dx é o x ponto. E se eu derivo o dx em relação ao tempo, eu tenho o x dois pontos. Mas o MATLAB, pelo que eu entendi, vai deixar assim mesmo. Imagino que depois a gente possa colocar um valor para t e talvez, eu não sei como funcionaria ainda, mas o importante é que o código me deu a equação certa e se eu precisar substituir um valor, espera-se que o MATLAB vai fazer tudo certinho. Eu preferiria que realmente aqui aparecesse um D2x, por exemplo, um DDX. Mas eu acho que não tem como fazer isso. Mais KX. Então, para o exemplo 1 é isso. É mais tranquilo. Para os próximos exemplos vai ficar mais complicado.
e eu quero criar funções, porque vocês percebam que em todos os casos eu vou achar uma energia cinética e uma energia potencial. Então eu posso criar uma função que recebe ambas e retorna com Lagrangiano. Da mesma forma que eu posso criar uma função para esse cara aqui, eu posso criar uma função para esse cara aqui que recebe o Lagrangiano, eu posso criar uma função para esse cara aqui que recebe esse cara, posso criar uma função para esse cara aqui que recebe o Lagrangiano. Então você só entraria com as informações do SE e do EP. Mas vamos vendo mais pra frente como as coisas andam. E é isso aí, galera. Obrigado por assistirem, espero que tenha ajudado.